Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 13. Futuros desafios. Ficou estabelecido que as reuniões de socorro desobsessivo seriam hebdomadárias, ocorrendo uma vez apenas, de modo que os médiuns pudessem manter-se vigorosos na seara da luz. Simultaneamente, haveria 2 reuniões de estudo de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, propiciando aos pacientes melhorados e em fase de recuperação da lucidez, melhor discernimento em torno dos problemas existenciais e da própria enfermidade que os vitimava. Outro sim, diariamente haveria passes precedidos da leitura de uma breve página consoladora com singelos comentários, predispondo os enfermos à captação e fixação das energias benéficas. Essa providência era de alta significação, porque além de propiciar renovação emocional, de beneficiar o raciocínio com novos conceitos otimistas a respeito da existência, fazia-se de relevante utilidade também para os seus exploradores psíquicos desencarnados que os acompanhariam. No dia seguinte foram organizadas as equipes de serviço sob a orientação do administrador da clínica e do Dr. Norberto, que revelara uma lucidez acima do esperado no que diz respeito às questões do além-túmulo. A genitora do administrador, que se dedicava totalmente ao ministério e conseguira trazer a família a fim de ajudá-lo, em face de haver conseguido orientar os filhos no rumo da doutrina espírita, fora na terra extraordinária servidora de Jesus. Desde os primórdios da planificação do antigo hospital, que estivera à frente com outros membros do seu clã, cooperando com Jacques Werner e os Antonelli. Desde quando desencarnara, que assumira relevante papel socorrista na obra de amor a que entregara a existência física, dirigindo um grupo de senhoras desencarnadas que contribuíram favoravelmente na edificação do apostolado, encontrou o apoio de outras entidades generosas que passaram a auxiliar as demais amigas que permaneceram no corpo físico, em labor de beneficência sob a égide da eminente educadora desencarnada Anália Franco. A clínica, desse modo, além do ministério específico em torno da saúde, transformou-se também em um educandário espiritual, desenvolvendo excelentes programas doutrinários em favor da mais ampla compreensão dos postulados espíritas. Lamentavelmente, nem todos os membros necessários para a sua manutenção conheciam o espiritismo, trabalhando por necessidade do salário dignificante, sem mais significativa emoção espiritual em torno do ministério relevante a que se dedicavam. Ainda vige nos sentimentos humanos o interesse imediato, que se distancia de tudo quanto seja maior do que ele. Servidores generosos que laboram em instituições nobres de auxílio ao próximo esquecem-se do significado da obra e veem-na como uma empresa qualquer, sem vincular-se emocionalmente ao seu programa. Desincumbem-se dos deveres conforme estabelecem as leis trabalhistas, mas não incorporam o significado de alto valor ao comportamento, o que representaria uma valiosa conquista para si mesmos e melhor utilização do tempo, assim como aplicação mais consciente do seu esforço. Nenhuma crítica de nossa parte na análise desse comportamento normal entre as criaturas, somente uma lembrança de como também podemos ajudar a melhorar o mundo, deixando de ser observadores ou cooperadores distantes da vivência do amor. A aplicação dos passes magnéticos e espíritas ficou estabelecida para o horário matinal
após as providências de higiene e medicação dos pacientes, quando já houvessem recebido a visita psiquiátrica ou clínica, de acordo com as patologias de que eram portadores. 2 dias após a reunião de desobsessão, Dr. Ignácio convidou-nos a todos para que participássemos do recurso terapêutico em pauta. Um pouco antes do horário estabelecido, reunimos-nos na sala reservada para essa finalidade e entretecemos considerações em torno da mudança de atitude mental do espírito obsessor, que resolva alterar o seu programa de vingança e o próprio comportamento. O Dr. Juliano Moreira, visivelmente jubiloso, em momento próprio, pediu licença para apresentar algumas considerações pessoais. Recordo-me, iniciou os comentários, que ao despertar além do corpo, liberado pelo fenômeno biológico da morte física, senti-me profundamente aturdido, experimentava emoções variadas e confusas, ouvia vozes acusadoras, gargalhadas estridentes e apodos diversos, pensando que se tratava de alguma alucinação, já que a tuberculose não me teria vencido. A terrível asfixia defluente da hemoptise violenta, a parada cardíaca, pelo que constatava, não me interrompera o fluxo da vida. Sentia-me debilitado, continuando com dispneia terrível, a mente confusa, embora conseguindo raciocinar um pouco. Tudo era muito estranho, porque me sentia em pleno Campo Santo, numa noite aparvalhante, conseguindo a pouco e pouco ver o ambiente sombrio no qual se movimentava uma farândula enlouquecida. Alguns desses indivíduos eram supliciados, enquanto outros se lastimavam e mais outros, totalmente desequilibrados, fugiam em desalinho, em indescritível pandemônio. Embora o materialismo em que me refugiara, ocorreu-me outra hipótese. Será que eu estaria morto e despertara nos umbrais do inferno que considerava mitológico? A verdade é que o ambiente chocante produziu-me inusitado pavor, quando, então, escutei alguém me chamando nominalmente com doce voz e suave entonação de ternura. Logo identifiquei tratar-se de minha mãe, por quem sempre nutri profundo respeito e carinho. Ela me convidara à coragem e à paciência, conclamando-me à oração. Como não era do meu hábito orar, lembrei-me da infância e vi-me nos seus braços, balbuciando a oração dominical. Automaticamente repeti as palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos, e à medida que o fazia, uma invulgar sensação de calma e de paz foi-me dominando, levando-me ao sono reparador. Ignoro como fui retirado do cemitério, porquanto despertei em um leito asseado, numa enfermaria suavemente iluminada que primava pelo silêncio, pelas atitudes cativantes dos enfermeiros e facultativos. Pensei estar na terra, tão similar era o ambiente. Nesse comenos, minha mãe apresentou-se acompanhada por um gentil senhor que se identificou, nomeando-se como o Dr. José Carneiro de Campos, que fora na terra eminente professor de medicina, ao tempo em que era médico humanitário. Não houve tempo para as apresentações convencionais, porque, gentil e sorridente, sentando-se ao meu lado, observou-me detidamente, como se me estivesse fazendo algum estudo clínico, após o que informou amável: a morte é a abençoada mensageira da vida. Antes que eu pudesse enunciar uma palavra sequer, ele prosseguiu: trouxe-o de volta ao grande lar, o que constitui excelente concessão divina, evitando que se lhe prolongasse a enfermidade cruel. Seja bem-vindo à pátria que o aguarda com carinho. Quis protestar, mas não pude, porque as lágrimas me tomaram repentinamente e a vaga suspeita que se encontrava no meu íntimo tornava-se realidade.
Ele deixou-me extravasar a emoção, após o que bondosamente informou-me: aqui terminam as dúvidas e começam as certezas. A vida é indestrutível e o espírito é imortal. Agora o caro amigo receberá conveniente tratamento para libertar-se das fixações e condicionamentos que a doença lhe impôs ao perispírito, que eu desconhecia in toto, a fim de dar prosseguimento aos estudos que ficaram interrompidos no mundo físico. Desnecessário narrar aos queridos amigos e benfeitores o processo de recuperação. Fez uma pausa, indagou se ainda haveria tempo de completar o seu pensamento, no que foi atendido de boa mente pelo doutor Ignácio, concluindo: logo me refiz. Fui convidado a trabalhar com outros psiquiatras desencarnados, buscando encontrar orientações terapêuticas e informações seguras para o correto estudo da loucura e suas manifestações. Tive ocasião de visitar manicômios terrestres, câmaras de retificação espiritual, receber informações sobre as psicopatologias obsessivas, dedicando-me a contribuir com os parcos recursos que ia adquirindo em favor dos estudiosos dessa doutrina na Terra, a fim de que o grande flagelo venha a ser um dia debelado. Esta é, portanto, a minha primeira experiência em vivo no exame profundo e tratamento das obsessões e das parasitoses diferentes que afetam os enfermos, vitimados pelos fantasmas das ideoplastias e construções mentais morbíficas que lhes pioram os quadros. Exulto de contentamento com as experiências que venho vivenciando, profundamente agradecido ao Senhor da vida em primeiro lugar e logo depois ao nobre grupo dirigido pelo emérito Dr. Ignácio Ferreira, especialmente a ele, dedicado amigo e pedagogo exemplar. O Dr. Ignácio, citado nominalmente, pareceu enrubescer, como se fora um adolescente surpreendido em alguma traquinagem. Procurou diluir a referência, informando que era apenas um aprendiz e que todo o mérito pertencia à equipe, em face principalmente da misericórdia divina. Encontrávamo-nos edificados ante as referências estimuladoras em favor de futuros empreendimentos. A hora avançava, quando começaram a chegar os companheiros encarnados responsáveis pela terapia bioenergética. Discretos e sérios, sentaram-se em silêncio e cada qual tomou de algum livro que trazia ou de páginas mediúnicas que encontravam impressas sobre a mesa, recolhendo-se à leitura e à reflexão. Logo depois adentraram-se 2 pacientes, mais ou menos equilibrados, e, à medida que os minutos sucediam-se, outros mais se adentraram na sala, alguns acompanhados por enfermeiros e auxiliares de enfermagem, apresentando os sintomas típicos dos estados que vivenciavam. Um que outro exteriorizava inquietação, enquanto alguns pareciam distantes e indiferentes a tudo o que se passava à sua volta. Às 10 horas, pontualmente, a irmã da veneranda benfeitora da clínica, Dona Isabel, assumiu a direção dos trabalhos, proferindo comovida oração de súplica aos céus em favor do cometimento espiritual que se iniciava. Ato contínuo, uma jovem leu uma página de delicada obra mediúnica, com muita oportunidade, após o que entreteceu ligeiros comentários, a fim de não cansar os pacientes. Logo depois, o pequeno grupo, constituído por 6 pessoas, começou a aplicação dos passes, todos visivelmente inspirados pelos seus guias espirituais e por alguns de nós atendendo à orientação do nosso diretor. Podia haver a assimilação dos fluidos por uns enfermos, enquanto outros geravam uma repelência, sem que naquela primeira experiência pudessem beneficiar-se. Embora essa ocorrência, o que haviam ouvido, o ambiente onde respiravam, as harmonias que os envolviam, se transformariam em benefícios que os alcançariam a longo prazo.
Todo o ministério não excedeu a 30 minutos, após o que os pacientes retornaram aos seus quartos e enfermarias, ou ao solário e aos exercícios físicos. Os membros do trabalho ficaram por mais meia hora aguardando algum retardatário, lendo a meia voz, realizando vibrações em favor de todos, quando então, com outra oração emocionada, foi encerrado o labor. Demoramo-nos no recinto, enquanto o doutor Inácio, utilizando-se do silêncio natural que se fez, explicou-nos. A tarefa para a qual havíamos sido convidados encontra-se quase concluída. Em face da instalação do departamento, das suas primeiras realizações, o serviço deveria avançar naturalmente sob o amparo espiritual dos seus responsáveis. A nossa contribuição vai sendo encerrada sob as bênçãos do Senhor e logo mais retornaremos aos nossos compromissos habituais. O casal Antonelli e Jacques, bem como os irmãos Bertolini e outros mais servidores da causa do bem vinculados à clínica, tinham os olhos úmidos. Foi o caro Bruno quem tomou a palavra em nome dos seus membros. Jamais expressaremos nossa profunda gratidão ao querido benfeitor Dr. Ignácio, que, atendendo ao nosso apelo, não se fez de rogado e de imediato reuniu a eficiente equipe, ensejando-nos a concretização do abençoado sonho, ora transformado em realidade. Comprometidos como nos encontramos com o labor, que é comandado pelo Mestre incomparável, esperamos poder corresponder à expectativa, à confiança com que estamos sendo honrados. A partir de agora, nossa clínica terá um canal de comunicação direta com o Sanatório Esperança, o que nos facilitará prosseguir nas realizações iluminativas e na libertação de muitos espíritos infelizes que o Divino Amor nos enviará para cuidarmos. Dr. Inácio, demonstrando saudável emoção, esclareceu: ainda não encerramos o serviço, porque pretendemos retornar com os amigos que nos ajudaram em equipe dentro de um mês mais ou menos, a fim de fazermos uma avaliação dos resultados, permanecendo sempre às ordens em qualquer circunstância, porquanto o compromisso com o bem não tem hora nem ocasião determinadas. Ainda ficaremos na clínica até o amanhecer do próximo dia, quando outros desafios nos aguardam, a fim de que continuemos fiéis ao dever de autoiluminação e do crescimento para Deus. Houve abraços afetuosos e o intercâmbio fraternal com palavras gentis que nos sensibilizaram de maneira especial. Quando os sentimentos da fraternidade real vigerem entre as criaturas em ambos os planos da vida, sem qualquer dúvida, o programa de crescimento intelecto-moral do espírito se dará com eficiência e rapidez. Logo depois, os trabalhadores da clínica seguiram aos seus mistérios e o nosso grupo saiu em visita e observação por algumas das enfermarias, contemplando a dolorosa paisagem da alienação mental, acompanhados pelo amigo Bruno. O irmão Petitinga, sempre consciente das responsabilidades que lhe diziam respeito e portador de conhecimentos amplos sobre a vida e a morte, o ser e a existência, os problemas e desafios humanos, as leis que regem a vida, numa das enfermarias em que alguns pacientes debatiam-se em confronto visível com seus inimigos desencarnados, explicitou-nos sem afetação: somos o nível moral que atingimos. Enquanto preservamos as heranças do primitivismo animal, naquele seu momento valiosas, hoje porém prejudiciais, somos escravos de paixões e de sentimentos que mais trabalham pelo corpo do que pelo ser que dele se reveste. O deutropismo que nos arrasta irrefragavelmente na direção da plenitude, lentamente nos vai auxiliando a desbastar as camadas pesadas da animalidade por onde transitamos
no rumo da espiritualização que nos aguarda. Trata-se de um processo lento, que exige vigorosa decisão moral e vigilância constante, a fim de não tombarmos nos velhos hábitos que nos retêm na retaguarda. Vejamos este espetáculo trágico de vinganças e ressentimentos, no qual vítimas e algozes, que mudam apenas de posição periodicamente, rebolcam-se nas voragens da loucura, em face da ignorância em que perseveram, vitimados pelo orgulho ferido, esse doentio filho do egoísmo enfermiço. Seria muito mais fácil a adoção do perdão, a todos beneficiando, graças ao qual se pode compreender que o erro é fenômeno das experiências mal-sucedidas, merecendo os equivocados oportunidade de refazimento, ao invés do tormento de se lhes devolver na mesma moeda o mal transitório de que alguns se dizem vítimas. Observemos aquele irmão enfermo, e apontou um jovem desfigurado, com o olhar fixo além do mundo das formas. Sob a ação nefasta de uma jovem desencarnada que infelicitou, através da leviandade que lhe é conduta normal, abusando-a sexualmente e depois a abandonando ao próprio destino. Sem que o esquecesse, deixou-se finar pela amargura e ressentimento, falecendo em deplorável estado emocional. Nem sequer deu-se conta do processo irreversível que a trouxe ao mundo espiritual e, porque a sua mente estivesse ligada àquele que a desrespeitou, foi atraída automaticamente a ele. Digamos que, possuidor da culpa, uma tomada psíquica se lhe esculpiu e ela, de um plugue, decorrente do sofrimento que lhe foi imposto, logo o identificou, passou a transmitir-lhe sentimentos e pensamentos desordenados de revolta e mágoa, que ele foi absorvendo, fazendo um quadro depressivo ao largo do tempo, agora avançando para mais grave transtorno. O remorso, a culpa, a revolta, o desejo de vingança entre ambos misturam-se e fixam-se numa ideia única, a ambos mais afligindo e infelicitando. Advindo-lhe a desencarnação, que poderá estar próxima, caso a misericórdia divina e os trabalhos desta casa não a posterguem, continuarão chafurdando-se nessa infeliz peleja, até que a reencarnação os conduza ao plano físico, em lastimável condição, como gêmeos univitelinos que se detestarão ou em situação ainda mais penosa. A ignorância de ambos a respeito da vida espiritual é tão vasta que nem sequer sabem distinguir o que ocorre à sua volta. Solicitando permissão ao Dr. Inácio Ferreira para dar-nos uma demonstração em torno dos amargos frutos da ignorância e da desorientação religiosa, concentrou-se fortemente e, diminuindo a frequência vibratória em que se encontra, condensou-se perispiritualmente, aproximando-se dos dois combatentes. Distendeu-lhes o braço em atitude afetuosa e o paciente, físico, vendo-o, foi tomado de surpresa, entregando-se a um injustificável pavor e gritando: "Fantasma, fantasma!" A enferma espiritual, igualmente surpreendida, assustou-se e, sem dominar o estado de choque, deslindou-se do parceiro que vitimava e saiu literalmente correndo, gritando que estava sendo perseguida por seres demoníacos. O benfeitor espiritual acercou-se mais do jovem e falou-lhe: "Sou teu irmão, não temas. Já que te arrependes dos erros que praticastes em relação a esta que é tua vítima, assim como a outras, pede a Deus forças para reparar os males que lhes fizeste. Não sou fantasma, sou teu irmão." O paciente transtornado ajoelhou-se
expressando o seu atavismo religioso mal exercido. Colocou as mãos juntas em atitude de prece que não conseguiu enunciar e, chorando, afirmou: Sois um anjo que me vindes julgar pelos crimes cometidos. Tende piedade de mim. Logo entrou em pranto convulsivo. O amigo espiritual envolveu-o em vibrações de compaixão, dizendo-lhe: Não sou um anjo que te vem julgar, sou teu irmão em Jesus, que te vem ajudar. Aplicando-lhe energias tranquilizadoras, o paciente, que chamara a atenção de um auxiliar de enfermagem, que ficou aturdida com esse surto inesperado, ficou acompanhando-lhe as reações até o momento em que ele amoleceu, adormecendo nos braços do nobre Petitinga. Aquele sono reparador seria o primeiro passo para a sua futura recuperação. A partir daquele momento, por solicitação do bondoso Bruno, que seguia conosco, ficou estabelecido que, na próxima reunião, a irmã tresvairada seria conduzida à comunicação, a fim de ter aliviados os seus sofrimentos e compreender o que lhe ocorrera, assim como o que estava acontecendo. A cena surpreendeu-nos em razão de haver sido uma aula viva sobre o amor e a bondade, a compaixão e a caridade. Quando saímos da enfermaria e o amigo voltou ao grupo, não pude soptar a curiosidade e perguntei-lhe: por que especialmente aquele jovem e sua vítima insana? Petitinga fitou-me com os seus olhos transparentes e luminosos, após haver recuperado seu estado normal, respondendo-me bondoso: Não foi por acaso. Desde que aqui chegamos, que essa dupla de corações me chamou a atenção, induzindo-me a conhecer-lhe a história, que não tive dificuldade em ler nos seus arquivos perispirituais. O mais curioso é que poderemos denominar, em linguagem terrestre, que se trata de um drama de amor. Será, porém, isso o amor ou o fruto amargo dos impulsos sexuais mal conduzidos? A liberação do sexo, com os seus prejuízos, arrasta multidões constituídas de pessoas de diferentes idades, insensatamente a situações lamentáveis e variadas, sendo esta uma das suas mais comuns expressões no além-túmulo. A vítima continua sofrendo como se estivesse no corpo físico, sem entender o mecanismo que a mantém presa ao seu defraudador. Nem lhe ocorre pensar na questão, porque a monoideia da vingança toma-lhe todo o campo mental. Foi a sua primeira experiência feminina e última na Terra. Enquanto as criaturas utilizarem-se do sexo como instrumento exclusivo de prazer e de negócio para enriquecimento ilícito, para a fama, para alcançar metas de poder e de luxo, ei-lo transformado em recurso portador de consequências imprevisíveis. Não são poucos aqueles deuses do sexo, símbolos sexuais, que aportam além da morte com ulcerações morais de grave porte, em face dos desalinhos cometidos, das traições, dos desastres domésticos propiciados, dos transtornos emocionais produzidos em algumas de suas vítimas, tombando em armadilhas preparadas pelos irmãos desvairados do nosso lado, que os aguardam exultantes. As obsessões no além-túmulo, que têm por causa o sexo desorientado, são terrificantes. Os responsáveis que o utilizam com o objetivo de degradação e de autopromoção tornam-se vítimas de si mesmos, ainda na Terra, sofrendo as inibições defluentes do abuso, os conflitos emocionais que são gerados pela falta de sentimento no seu uso, o asco de si próprios, embora camuflem quanto possível essas estranhas peculiaridades. Infelizes não se completam,
buscando sempre novos parceiros, entregando-se a aberrações na busca de prazer para saciar os desejos desgovernados, a angústia interior. Sublime instrumento de vida, a criatura humana o transforma por desar em veículo de degradação e de morte. Ao silenciar, estava sensibilizado, tomado por grande compaixão pelas vítimas desse anjo algoz dos insensatos. Todos em uníssono, concordamos com a sua análise oportuna quão convincente. Desse modo, continuamos estudando alguns dos muitos enfermos e, particularmente, aqueles portadores da loucura fisiológica, nos quais a interferência dos espíritos era secundária. Esses mais interessaram ao Dr. Juliano Moreira, que nos apresentou explicações valiosas, convidando-nos à mais ampla compreensão dos mecanismos da lei de causa e efeito. Chegando à alvorada do novo dia, reunimos-nos todos novamente na sala especial e oramos emocionados, agradecendo ao Mestre Jesus e aos seus mensageiros a oportunidade feliz de aprender, de servir e de amar. Encerrou-se o capítulo inicial do nosso compromisso na clínica.